Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez realizando o estudo do livro Ação e Reação no nosso penúltimo capítulo. Já estamos finalizando a nossa tarefa que o Cadu lá da Casa de Caridade Irmão José pediu para que eu fizesse. Então hoje nós já vamos estudar, né, o penúltimo capítulo. Na próxima semana nós encerramos a nossa tarefa, né? Encerramos o nosso trabalho, né? Nós vamos nesse momento agradecer a Deus. Já estamos em cima da hora. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui, por termos a felicidade de estarmos reunidos em nome de Jesus. Que a espiritualidade possa nos dar o auxílio para a complementação desse estudo, que sirva de lição para todos nós, nos fazendo refletir sobre a nossa conduta enquanto estamos aqui encarnados. Agradecemos e pedimos a Jesus que nos inspire, através dos nossos anjos protetores, nos amparando e nos guiando nos passos, os pensamentos e as nossas ações. Que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Agradecemos as pessoas que já estão chegando, né? Boa noite, Nazaré, boa noite, Juliana. Estamos aqui já iniciando os nossos estudos, não estou vendo mais as pessoas, né? Mas, como eu não sou muito técnica na tecnologia, nós vamos então abrir o Evangelho, que traz para nós a leitura do capítulo 10. Perdoai para que Deus vos perdoe. Se o teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás o teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar o meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas é até 70 vezes 7 vezes. Mateus, capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. Bom, vamos iniciando, né? O nosso estudo, porque o nosso tempo no Senhor Google é pequeno. Agradeço a todas as pessoas que estão aqui conosco, mesmo eu não vendo o meu boa noite a todos, que todos nós possamos ter um estudo proveitoso para o nosso crescimento, né? Vamos então lembrar, né, que no capítulo passado o André mais o Hilário queria ir para fazer o socorro daquelas pessoas que tinham morrido, né, no resgate coletivo. Queriam ir buscar com o Silas aquelas pessoas que foram pedidos para que eles pudessem socorrer naquele desastre de avião. Eles não puderam ir, né? O Druso explicou a razão, e eles então permaneceram na mansão. E então, né, o pessoal chegou e logo foi atendido, fez os atendimentos necessários, e após esse atendimento, o Druso chamou o Hilário mais o André para que eles pudessem, né, ouvir uma prelação, uma explanação importante que seria para eles, né, uma renovação mental daqueles padrões do bem que eram realizados lá. Então, enquanto eles conversavam, ele foi colocado perto deles uma estátua de um corpo humano. E nessa estátua estavam expostos todos os órgãos, todos os sistemas, os como se fossem verdadeiros. Faltava só, né, aquele cliquezinho divino para virar normal, para virar gente. E eles então observaram muito aquele esqueleto, né, aquela organização fisiológica, em todos os sentidos, como se eles estivessem realmente, né, diante de um corpo com todos os órgãos e ali bem presente na frente deles.
Só que eles observaram todos os órgãos, mas eles concentraram muito no sistema endócrino, era o que era mais importante para ele. E eles então, né, observando aquele sistema endócrino, eles pediram então, eles puderam observar a epífise, a hipófise, a tireoide, as paratireoides, o timo, as supras renais, o pâncreas, as bolsas genésicas, e essas apresentavam assim uma forma muito interessante, porque elas apresentavam, né, como se fosse um fundo da ligação dos centros perispirituais. A gente sabe, né, que nós somos formados de corpo físico, de corpo perispiritual e de espírito. Então, o corpo perispiritual é aquele que fica registrado as marcas, né, da nossa existência. Então, nesse apresentação que o André viu, ele estava observando que essas glândulas, elas estavam praticamente ligadas ao corpo perispiritual, né? Era como se fosse uma pequena sombra que tivesse ali trazendo, ressaltando ali essas glândulas. E aí a gente vai observar que mais tarde um pouco, nós vamos... Oi, boa noite, Oneide, que bom que você está aqui também. Nós vamos observar, né, que André Luiz, em outro momento, ele diz para nós em relação à questão das ligações dos nossos chakras, né? Então a gente vai ver que essas glândulas, elas estão diretamente ligadas aos nossos chakras, que nós temos o chakra coronário, né, que é aqui no alto da cabeça, que é onde a gente recebe as emanações espirituais. Nós temos o frontal, que é onde liga justamente a hipófise. Nós temos o laríngeo, que é nessa região da tireoide. Nós temos o cardíaco, na região do coração. Nós temos o gástrico, né? O plexo solar, o gástrico e o genésico. O gástrico é responsável pelo nosso digestivo, o plexo solar responsável pelas glândulas renais e o genésico responsável pelos ovários, né? Ou os testículos dos homens. Então, essas glândulas que eles estavam observando, que estava saltando aos olhos deles, nós vamos ver que eles estão muito ligados, né, à questão dos chakras, que posteriormente André Luiz fala para nós sobre essa questão dos chakras. E aí, então, o Druso explicou para eles a correspondência entre esse estado espiritual e o físico, que era, né, de acordo com as situações que eram apresentadas. Se apresentados um bem, as glândulas avivavam mais. Se apresentado mal, elas infelizmente enfraqueciam. Por quê? Aquelas glândulas, elas emitiam as suas energias para os plexos, quer dizer, para as ramificações que chegaria ao corpo físico, que é onde nós temos, né, toda a ligação, tanto dos nossos chakras pelo nosso cérebro, como os abaixos também, sobre o nosso estômago, coração, né? Então, cada chakra é ligado ao plexo, quer dizer, todas as ramificações ligadas àquele ponto de referência. Então, o Druso explica para eles, né, que esses chakras, aquelas glândulas, elas iam de acordo com a capacidade da pessoa de fazer o bem ou o mal. Quando a pessoa fazia o bem, estas glândulas, né, avivavam, davam uma condição melhor para o corpo, produziam ali as ligações necessárias, né, para que ele pudesse funcionar normalmente, e a pessoa estava bem, sempre equilibrada. Se a pessoa agisse no mal, se ela lesasse a consciência dela, ela então fazia uma espécie de distúrbio ou uma mutilação daquele organismo. Então, quer dizer, as doenças, né, que estavam ali ligadas àquele plexo no corpo físico, elas eram ligadas de alguma forma de acordo com a questão espiritual.
Então, quando nós, vamos dizer assim, estamos doentes, né, que de alguma forma essas doenças estão registradas no corpo perispiritual, elas são repassadas para nós através dos plexos no corpo físico. E aí a gente dá o exemplo, por exemplo, né, quando uma pessoa, às vezes, ela está com muita raiva, ela sente dor no estômago. Então, quer dizer, a energia daquela que ela recebe, ela passa então para desorganiza. Ô, gente, vocês me desculpam, mais uma vez, como sempre. Isso é pra vocês não esquecerem de mim nunca. Então, desorganiza aquele chakra e automaticamente, né, o nosso organismo físico também desorganiza. E é aí que o Druze explica para eles, né? Porque se a medicina hoje quisesse curar as pessoas, ela tinha que prestar atenção, ou ela tinha que estar, né, considerar o doente como um todo psicossomático, né? Aí ela consegue a cura. Porque se ela olhar somente, né, a parte física, se ela olhar somente a organização fisiológica, dificilmente ela vai dar conta de curar, porque o mal muitas vezes ele está no corpo perispiritual. E se não curar, né, e hoje em dia até a gente está vendo a ciência dizer, né, se não curar a cabeça, o corpo não cura, e é verdade. Então, se a gente não curar a parte espiritual, nós temos dificuldades, né, para curar a nossa condição física, né. Então, aqueles raios, né, dos centros perispirídicos que ficam nas glândulas endócrinas, eles produzem os hormônios. E esses hormônios é que atuam no corpo através do sangue. O Druze explica para eles. Porque sem essas condições, né, nós sabemos que a organização fisiológica ela não funciona. Porque tudo isso está muito interligado. Ele dá, né, lá uma verdadeira aula de medicina, uma aula de anatomia, mas que a gente aqui não vai ter condições de fazer reproduzir isso para vocês. E então, né, ele fala assim que a cura da doença está conforme o equilíbrio ou desequilíbrio de todos nós. E a gente observa hoje em dia, e graças a Deus, né, a medicina ela está muito voltada para isso, porque a gente observa que muitas vezes as doenças, elas realmente não estão, né, somente no corpo físico. Elas estão muito direcionadas e relacionadas com as questões emocionais. E a medicina já está percebendo isso, né? A medicina já está olhando por esse lado. E o Hilário, então, né, ele fica muito encantado com aquela sabedoria lá nas zonas inferiores, como, né, que tem aquilo lá, tamanha sabedoria, tamanho, um processo tão minucioso, e lá naquelas zonas purgatoriais, né, naquelas zonas infernais, vamos dizer assim, onde tem aquela, nós consideramos e chamamos de zonas umbralinas, ele fica preocupado e pensando, mas como que pode, né, nesse local aqui, eles prepararem pessoas para reencarnar, porque o Druze explica para eles, né, que aquele processo que ele estava vendo ali era necessário para que eles pudessem fazer uma preparação para reencarnar as pessoas, né? E era necessário que eles tivessem um conhecimento antes da sua reencarnação, porque a gente sabe que lá na Mansão da Paz eles vão recolher pessoas que têm débitos terríveis, né? Débitos de sofrimentos terríveis, que chegam lá depois de um trabalho muito grande, depois de um auxílio e também no trabalho de caridade, eles merecem uma reencarnação e também merecem, né, uma proteção daquela casa, como a gente viu tantos atendimentos da Mansão da Paz. Aí o Druso, então, ele diz para eles, né, que Deus, na sua infinita bondade, ele permite que todos os lugares onde trabalha o bem possa auxiliar aquelas pessoas que estão, né, necessitadas. E aquela oportunidade de renascer enquanto eles estão ali, né, auxiliaria muito para que eles acelerassem a sua caminhada e nessa caminhada eles pudessem, então, resgatar mais rapidamente, né, os seus débitos. E através desse renascimento, como era uma alternativa inevitável, porque todos nós temos que resgatar, né? E como todas as pessoas que estavam lá e trabalham no bem, elas mereciam essa ajuda, né, nesse restabelecimento,
para que o corpo, realizando a sua própria condição, abençoada pelo plano material, eles pudessem, então, libertar um pouco mais rápido das amarras pesadas do passado. E aí a gente vê, né, semana passada, atrasada, a gente viu a importância da pessoa estar nos planos superiores e ainda devendo um pedacinho, né, que era aquela questão do rapaz, daquele que tinha 5 séculos prestando serviço no bem, mas ficou uma partezinha pequena. Nesse caso aqui, na Mansão da Paz, os débitos são muito pesados, são muito grandes, e é assim, né, que ele então ele passa a ter um cuidado de auxiliar, porque acelerava mais rapidamente o processo, né, da reencarnação. Aí, né, o Druso, né, vai explicando para eles e explica para eles assim que existem várias razões para esses processos reencarnatórios, porque era preciso de vários regimes. E naquele momento lá, né, eles estavam solicitando o regime de sanções. Aí o Hilário, né, falou, mas como regime de sanção? Por quê? Né, a troco de quê? Um regime de sanção nesse momento, né, diante de uma necessidade tão grande, e esse regime de sanção. E o Druso explica para ele, né, que todos nós que nos aproximamos uns dos outros para as medidas reparadoras. Então, todos nós temos por obrigação de vir aqui no planeta, todos nós temos, né, o dever de resgatar os nossos débitos. E ele alonga, né, o ensinamento dizendo, olha, seja na família, seja na vida, e na vida ele engloba tudo, né, que é no trabalho, no dia a dia, no parentesco, na vizinhança. Então, de alguma forma, né, essas medidas reparadoras, elas passam pela nossa vida, né, em qualquer situação. Nós recebemos, né, essas medidas reparadoras. É claro que nós sabemos, né, que temos uma condição para que aconteça essa medida, né? Nós precisamos de um preparo. Aí, então, a gente observa que cada um de nós, ao encarnar, nós recebemos, né, uma oportunidade, nós recebemos uma preparação para um resgate com aqueles que estão ao nosso redor. Não é por acaso, né, que nós estamos aqui com as pessoas que estão do nosso lado, no lugar que nós nascemos, onde nós estamos, no país que nós nascemos. Não é à toa que nós temos, né, essa oportunidade de fazer um resgate, porque nós temos algum débito, sim, com o local, com as pessoas, né, com tudo, com a família, nós temos alguma coisa a reparar. E é isso que ele diz, né, que a gente tinha que prestar atenção, porque quando nós prestamos atenção nessas pequenas coisas, nós conseguimos fazer essa reparação mais rapidamente. Claro, com sentimentos de trabalhar no bem, com sentimentos de fazer, né, a reparação com amor, porque não adianta, né, a gente pensar que vai fazer uma reparação com sentimentos ruins, né? Se estamos com sentimentos ruins, infelizmente, nós não conseguimos resgatar os nossos débitos, né? E aí ele dá alguns exemplos, né, de várias quedas de reparações desde o início do berço. Então ele explica para eles, falou, olha gente, é muito importante vocês prestarem atenção, porque tudo está coligados. Porque quando as pessoas têm os problemas, né, e ele vai citar aqui alguns deles, as pessoas escolhem, alguns escolhem, ou a espiritualidade escolhe, um local onde a pessoa vai fazer uma reparação. Então, por isso era importante aqueles órgãos ali, por isso era importante eles explicarem para as pessoas que iam reencarnar quais eram os problemas que eles poderiam ter. Se eles aceitavam esses problemas, ou aqueles que não aceitassem, estavam de alguma forma induzidos a ir de alguma forma para sofrer as consequências dos próprios atos. E aí ia limpando o seu corpo perispiritual, é o que ele estava explicando. E aí ele fala o seguinte, olha, quando vocês estão, né, fazendo esse preparo para reencarnar, as pessoas ficam com conhecimento de causa. É evidente que quando chega aqui nós temos o nosso livre-arbítrio, mas nós viemos, né, para cá com conhecimento de causa. E aí ele explica para eles, né, que ele cita alguns fatos. E aí eu vou citar aqui, gente, mas não é uma regra geral. Viu? A gente sabe que tem todas as questões, tem atenuantes. Esses dias até eu vi uma reportagem dizendo que uma pessoa questionando a questão
do Divaldo, dizendo que toda pessoa autista ela foi suicida em outras existências. Não foi isso que o Divaldo disse. Ele disse que em muitos casos pode acontecer que ele venha autista, né? Ou entre outras doenças. Então, não é uma regra geral, porque existe atenuantes, existe a bondade divina, existe a prece, existe o merecimento, né? Então, tudo isso leva em conta. Então, não é regra geral, mas são questões que são colocadas para que as pessoas possam entender a necessidade dessa reparação. E aí ele diz, olha, há muitas pessoas que ingerem corrosivos, né? Quer dizer, aquilo que estraga o organismo, como o álcool, ou outras coisas que envenenam o próprio organismo, ou às vezes, né, cultua a gula, né, exagera na comilança e acaba estragando o próprio organismo. E ele diz, né, por exemplo, essas pessoas são consideradas suicidas indiretos. Por quê? Porque as pessoas, se a pessoa tinha condições de viver uma vida regrada por 40 anos, 60 anos, 90 anos, e ela, com o uso exagerado da gula ou de algo que fizesse mal no organismo, como o álcool, qualquer outra substância, ou a droga, ou qualquer outra, o que acontece com ela? É evidente que ela vai ter uma oportunidade de vida menor. Então, se ela ia viver 90 anos e ela viveu 60, o débito dela ficou 30 para trás. Ela tem que resgatar esses 30 anos que ela precisava ter vivido. É isso que ele quer dizer. Então, somos suicidas indiretos, porque nós destruímos o nosso próprio corpo. Nós destruímos a nossa condição de espírito para evoluir. Então, eles são considerados suicidas indiretos e eles regressam na carne, e que desde a infância, né, desde quando nasce, desde o berço, às vezes com problema sério, com estenose do pilório, úlcera gástrica, desequilíbrio do pâncreas, colite e demais doenças intestinais. E a gente sabe, né, que são casos graves, aqueles casos mais graves, que lesa a organização fisiológica. Então, por isso que ele é considerado, né, suicidas indiretos, porque eles realmente fizeram um estrago no próprio corpo e essas marcas ficam no corpo perispiritual. Quando eles vêm reencarnar, é colocado para eles, olha, o seu órgão está degenerado nesse local. Você vai ter uma predisposição de nascer com problemas, esse tipo de problemas nessa região, né? É isso que ele coloca para a gente. Ele diz, né, as inteligências notáveis, com quedas morais, leviandade no esporte, na dança, espalhando desprezo, desespero e infortúnio, podem ser ameaçados com paralisias, reumatismos, dores em gerais, neoplasmas, impedindo movimentos livres. Então, são possibilidades, né, de que a pessoa possa nascer com essas condições. Quem deixou se envenenar pelos olhos e ouvidos, caindo na criminalidade através da calúnia e da maledicência, pedem para ter deficiências auditivas, visuais, para impedir de rescindir no próprio erro. Intelectuais e artistas criam imagens de perversão menos digna, pedem para vir com inibições graves e dolorosas para refletirem sobre as esquecidas qualidades do coração. Homens e mulheres que abusaram da beleza, da perfeição física, disseminando a loucura e o sofrimento por promessas falsas, podem sofrer dermatoses, eczemas, tumoração cutânea ou portadores de alteração da tiroide. Grandes faladores que escarneciam o verbo, conturbando multidões ou enlouquecendo almas desprevenidas, pedem doenças vocais, afonia periódica, para não tumultuar o espírito, por intermédio de palavras brilhantes. Vejam bem, gente, que todos nós, né, que temos doenças, que temos problemas, e todos nós temos mesmo, porque nós estamos aqui para fazer a nossa reparação, nós estamos aqui para fazer o nosso crescimento, né, a nossa melhoria, nós estamos, então, tendo uma reparação, muitas vezes, com essas doenças, que está assolando muito a humanidade ultimamente. Por quê? Porque nós estamos, às vezes, finalizando os nossos ciclos. Alguns com uma intenção muito maior, né, muito mais grave, outros com mais leves,
mas nós estamos de alguma forma lesando, curando, né, as nossas lesões físicas, onde nós estamos resgatando os nossos pequenos débitos. Graças a Deus, né, nós estamos aqui passando por essas dores. Mas isso ele coloca para nós, né, como se a gente pudesse ter esse conhecimento e aceitação desse tipo de doença, se caso seja necessário. Quando a pessoa pede, né, e essas pessoas vêm então com essa predisposição, e muitas vezes, quando o caso é mais grave, elas já vêm com as lesões graves, né, para que possa fazer a reparação. E essa reparação, ela é como uma dor muito sofrido, mas é uma dor necessária para que as pessoas possam melhorar a sua vida espiritual, para que as pessoas possam então entender que dentro da lei de Deus, né, da lei divina, não vai ter jeito de passar, dar um jeitinho de se passar, né? E ele continua, né, que milhares de pessoas tumultuam o santuário do sexo, arruinando lares e infelicitando consciências. Estas pessoas muitas vezes vêm com lesões, né, no campo genésico, quer dizer, nas regiões onde muitas vezes passam por algum sofrimento, por alguma deformação ou algum problema nesse sentido. E aí o Hilário, então, né, como ele fica impressionado com aquela situação, ele fica assim encantado de observar que tudo aquilo, né, tá tudo dentro, não dentro do planejamento divino, mas como ele observa que assim aquelas minúcias todas diante daquele sofrimento que era ali a mansão da paz, aquelas pessoas que chegam naquela situação onde eles perceberam, né, às vezes que eles estiveram lá, porque lá eles ficaram por 3 anos, e como que aquelas pessoas estavam ali, né, fazendo aquele preparo daquela forma para que eles pudessem reencarnar e fazer aqueles resgates. Ele fica assim encantado. E aí então, né, o Hilário questiona pro Druso, ele diz o seguinte, olha, então, né, existe um instituto onde essas reencarnações são preparadas, porque bom, além daquela região ali, né, existem outros locais onde as pessoas são preparadas para fazer essa reencarnação. E o Hilário falou, claro que sim, é claro que sim, né? E depois a gente vai ver na obra de André Luiz que essas pessoas, elas se preparam e eles têm um departamento específico para isso. Inclusive tem um livro dele que eu acho que espera aí que eu perdi o nome, agora mesmo eu falo. Ele fala esqueci. O André Luiz, ele presencia justamente, né, as pessoas fazendo tirando ali as glândulas tireoides, desorganizando a glândula tireoide para que a pessoa pudesse ter, né, era uma condição para ela cumprir a tarefa dela, porque ela vinha com uma forma muito bonita. Então a forma bonita dela, como ele diz aqui, né, ia atrapalhar a missão dela. E ela vai com o planejamento de vida dela para o departamento e pede para eles desorganizar a glândula da tireoide, porque aí ela vai vir, né, com uma deformação através da glândula, talvez, né, mais magra, mais gorda, sei lá, para que ela não perdesse a oportunidade dela resgatar, dela ter a missão dela. Então, posteriormente, no mundo maior, que chama, acho que é o mundo maior, então ele vê lá que tem um departamento específico para aqueles espíritos que já estão mais evoluídos, que têm condições de participar do seu projeto de vida. Aquelas pessoas, elas têm uma programação, um mapa, para que elas pudessem fazer esse resgate da parte deles, né? Então, o Hilário questiona, bom, então esse instituto existe, né, para que essas pessoas possam preparar essas reencarnações? E o Druso, é claro que sim, é claro que Deus permite que nós resgatemos todas os nossos débitos, né, com aquelas fraquezas que nós temos, aquelas quedas que nós temos, para que a gente possa ter um crescimento futuro, né? E aí o André acrescenta ainda mais nessa questão aí, ele diz o seguinte,
que a cegueira, a mudez, a idiotia, a surdez, a paralisia, o câncer, a lepra, a epilepsia, o diabetes, o pênfigo, a loucura e todo o conjunto de moléstias dificilmente curáveis significam sanções instituídas pela misericórdia divina, portas adentro da justiça universal, atendendo-nos aos próprios rogos, para que não venhamos a perder as bênçãos eternas do Espírito a troco de lamentáveis ilusões humanas. Aí ele completa, né, essa lista dizendo dessas questões das doenças, porque então essas questões, essas doenças, muitas vezes difíceis de ser curadas, ou às vezes não são curadas, elas então estão, né, aqui para que a gente possa fazer o resgate. Só que, né, nós precisamos fazer esse resgate de que forma? Aceitando as doenças, claro que é tratando, né, gente? Não quer dizer que a pessoa, não, agora eu tô doente, então a espiritualidade mandou, Deus mandou, eu vou morrer assim. Não é isso, né? Porque existe o livre-arbítrio, existe as oportunidades de resgate, existe a chance, né, da nossa melhoria, principalmente no trabalho no bem, no trabalho da caridade, e nós sabemos que recebemos moratórias. Quando nós estamos, né, fazendo algo de bom, nós recebemos aquela proteção para evitar que nós possamos, então, cair, né, naquela situação drástica, dolorosa, muito sofrida, porque a espiritualidade nos ajuda, né? Então, é aquele sofrimento que, olha, não tem jeito, mas eu vou aceitar conforme a vontade divina. Eu vou entender, né? Eu vou entender qual é a missão que eu tenho aqui, porque nós vimos 2 lições atrás, né, a morte daquele nosso companheiro, que ele desencarnando na maior serenidade, sabendo as dificuldades, sabendo a dor da sua tuberculose, agradecendo a Deus por aqueles momentos, por estar enfrentando aquela situação, enfrentando aquela doença. Isso é o resgate, né? Não é a gente, meu Deus, por que eu fui adoecer? Por que só eu? Por que meus irmãos não adoeceu? Por que o fulano de tal lá, que é o bandido, não morre? A doença vem para minha casa, para minha família, para mim? Não é isso, né? Porque dessa forma nós não estamos fazendo o resgate, porque nós não estamos aceitando a vontade de Deus. Mas aceitar a vontade de Deus não quer dizer que nós tenhamos que cruzar os braços e deixar a coisa acontecer, né? Nós temos sim que tratar, nós temos sim que fazer os tratamentos necessários, a ciência está aí para isso, a espiritualidade inspira os médicos para essa razão, né? Para que a gente possa recorrer a eles no momento que a gente precisa, e eles estão aptos a descobrir muitas coisas para socorrer a humanidade. E aquele que tem o merecimento muitas vezes é curado, porque além do merecimento, né, das condições físicas, às vezes a etapa dele de resgate é pequena. Às vezes era para passar só uma temporada, né? Às vezes ele tem oportunidade de receber o merecimento da cura. É isso que ele quis dizer, né? Nos casos mais graves, evidentemente, né, essas pessoas com certeza vão passar um sofrimento ainda um pouco maior. Mas nesse sentido, eles vão então receber a ajuda sim, né? E Deus permite que nós não estejamos eternamente no sofrimento, porque Ele nos dá a oportunidade desse resgate, nos dá a oportunidade desse crescimento futuro na espiritualidade. André, então, né, ele fica preocupado, observa tudo aquilo, escuta todas aquelas informações, e ele então pergunta assim, mas, bom, se existe já essa programação, se existe já esse projeto de vida, se já está marcado no planejamento de vida, enquanto a pessoa vai reencarnar, então de que vale a súplica? De que vale a oração? De que vale os pedidos, né? Aí o Druso explica novamente para ele. Olha, André, a prece é um atestado de boa vontade e compreensão no testemunho de nossa condição de espírito devedor. O que ele explica para isso? Né? O que ele quer dizer com isso? Olha, a pessoa que tem, né, um sentimento mais elevado, uma aceitação, um hábito de prece, né? Porque ele fala que muitas vezes lá na região da Mansão da Paz, muitas pessoas chegam lá sem o hábito da oração,
porque não tem religião, não tem crença nenhuma, não tem hábito de fazer prece nem de meditação. Chega naquelas situações deploráveis. Então ele diz, olha, a prece ela é fundamental, ela é uma harmonia, ela é um pedido, né, da nossa humildade, nós somos devedores, nós precisamos de pedir ajuda, então era um atestado de boa vontade para nós. Então quando nós temos a prece, ele explica, né, que nós temos então a oportunidade de receber a ajuda, justamente naquele sentido, né, com as questões que nós já nascemos com ela enraizadas nos os congênitos, né, dos males congênitos que nós nascemos. Mas se nós nascemos com esses males congênitos e temos uma vida regrada, e temos o hábito da oração, que temos o hábito do trabalho no bem, na caridade, temos a meditação, temos a harmonização de corpo e mente, sempre que nós fazemos isso, evidentemente nós perdemos, né, tiramos do nosso caminho aquilo que é prejudicial. Porque tudo isso está em nós. Ele vai falar um pouquinho mais adiante, né? Que tudo isso está em nós, né? Que são as nossas doenças, que está tudo registrado dentro do nosso organismo. E aí o Druso explica, né? Que essas raízes são as disposições das enfermidades. Então nós nascemos com as predisposições a essas enfermidades. Os casos mais leves, né, gente? A gente sabe disso. Que aqueles casos mais graves, infelizmente, as doenças são mais agressivas também. Então, todos esses casos, nós nascemos com uma predisposição a essas enfermidades. E essa predisposição, ela vai atrair magneticamente as nossas dívidas com o espírito. Mas, se nós tivermos o cuidado de limpar a nossa mente, né, fazer uma asepsia da nossa mente, se nós tivermos o cuidado de fazer uma higiene mental, quer dizer, parar de pensar coisa ruim, negativa, coisas que às vezes, né, prejudicam o nosso dia a dia, a nossa vida, se nós tivermos o cuidado de usar uma medicação certa, de acertar, né, com o tratamento, tudo isso vai favorecer a não eclosão dessa doença. Por quê? Porque dentro de nós, né, estão todas as moléstias. Todas as moléstias estão dentro de nós. Porque dentro de nós está os vírus, os bacilos, as bactérias, tudo isso está dentro de nós. E também os anticorpos. Então, o que auxilia os anticorpos? A nossa asepsia mental, a nossa ação no bem, o nosso trabalho de caridade, o nosso trabalho de amor ao próximo, a nossa higiene mental e física, né? Então, tudo isso vai fazer com que os bacilos, os vírus e as bactérias fiquem um pouco mais reprimidos para que eles não atacam. E a gente sabe muito bem disso, né, gente? É só a gente baixar a imunidade, agora tá muito em moda, né? É só a gente baixar a imunidade e a gente adoece. Seja por uma gripezinha, seja por qualquer uma outra situação. É só ficar com algum problema, com alguma tristeza, com algum problema físico, mental ou espiritual, nós baixamos a imunidade. E o que acontece? Baixando a imunidade, que é, né, aquela energia alimentada pelo nosso campo mental, pelas energias vibratórias nas glândulas, né, direcionadas para o nosso corpo físico, direcionando para os plexos e para a cura do corpo, para evitar que isso aconteça conosco. Não acontecendo isso, a invasão pode acontecer. E é isso que ele coloca, né, para que a pessoa possa entender a importância da oração, que também é, né, um trabalho que eles fazem lá para as pessoas reencarnarem, a proteção, a necessidade da proteção para aquelas pessoas, que da oração, da meditação, para que eles possam vencer as dificuldades. E então, né, esses nossos anticorpos, eles podem ter, né, a resistência maior, porque nós emitimos as vibrações, que já são, então, forças perispirituais, que fortalecem os nossos chakras, que fortalecem as glândulas, né, direcionadas ali pelos chakras, pelas energias dos chakras, e elas enviam, então, para o corpo, para os plexos, né, para as ligações que cada uma é responsável, evitando, então, algumas doenças mais leves, né, as doenças menos agressivas,
com menos débito, evidentemente, e com a oração nós podemos então retardar o nosso sofrimento ou diminuir a ponto da gente ter, né, uma condição para que a gente possa observar a nossa trajetória enquanto nós estamos aqui. Então, nenhuma dor é dada a nós por acaso. Tudo isso nós somos, de alguma forma, responsáveis por isso, né? Se nós não trouxemos a trajetória do mundo espiritual para que nós possamos resgatar aqui, nós podemos provocar com as nossas irregularidades no nosso campo mental, no nosso campo genético, né? No nosso campo físico, né? Então, nós temos que ter muito cuidado. E se a agressão não é agora, nessa encarnação, posteriormente, provavelmente, nós vamos ter as marcas no corpo perispiritual, as quais nós temos que retirar essas marcas, né? É a lei de causa e de efeito. Se fizemos, temos que resgatar. Se fizemos, nós temos que pagar. E aí o Hilário diz, né? Bom, mas espera aí, em relação a essa questão do sofrimento, os animais também adoecem, eles também sofrem. E o Druso imediatamente vai dizendo, né? Bom, as plantas também, elas também têm problemas, elas também adoecem e elas precisam muito de cuidados. Em todos os sentidos, é necessário os cuidados, é necessário que cada um tenha o cuidado. E aí ele dá um exemplo, né? Que tudo que a gente tem na vida é preciso de uma transformação. E é mesmo, né, um ferro pesado, para que ele possa ser útil, ele precisa passar por várias modulações para que ele possa ter alguma utilidade, né? O elemento mais pesado, né, que nós temos, né, é o ferro. Então, ele diz, olha, até ele é preciso de fazer essa transformação. Então, tudo na natureza é preciso de ter cuidado, tudo é preciso de ter uma certa atenção para que as coisas possam acontecer de uma forma mais equilibrada, né? Mas para nós, né, os seres humanos, né, a dor, ela é uma forma mais importante para a economia da nossa vida que está em expansão. O que ele quer dizer com isso? Bom, diante do nosso sofrimento, da nossa dor, ela é importante para que a gente possa pensar, né, para que a gente possa economizar o nosso sofrimento futuro, para que nós possamos, né, através da dor, nós possamos entender o nosso resgate e automaticamente diminuir essa questão do nosso tempo de sofrimento do outro lado da vida. Então, essa dor, né, é um ingrediente dos mais importantes nessa economia da vida, né, que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? E aí ele então, né, o Druso, o Hilário pergunta para ele, né, sobre a questão da dor da evolução, a dor expiação, e o Druso diz, bom, ainda tem outra, tem a dor auxílio, né? Tudo isso é importante para esse aprimoramento, para que nós sejamos úteis, é preciso que tenha a dor da evolução, a dor da expiação e também a dor do auxílio. Aí o Hilário, né, questiona, mas como? A dor de auxílio? Dor auxilia alguma coisa, né, alguma situação? E ele diz para ele, né, falou, bom, é claro que as enfermidades que evita a nossa queda no erro e nos ajuda na desencarnação, como nós, né, para que nós não sejamos pegos de surpresa. Então, quando nós sentimos a dor, né, o sofrimento, o final da nossa vida, através da dor, através da velhice, através das consequências gradativas da nossa existência, nós não vamos ser pegos de surpresa de uma morte onde nós não sabemos depois da morte o que aconteceu conosco. Então essa dor para nós é uma dor de auxílio, é uma dor onde ela nos mostra qual é a nossa condição e para que nós tenhamos, né, evitando uma morte de sofrimento, uma morte sem conhecimento de causa, porque automaticamente quando uma pessoa está doente, quando ela agrava a doença dela, provavelmente a gente sabe, né, que infelizmente às vezes vai acontecer a morte. Então isso é uma forma de preparo, é uma forma de que a dor, naquele momento, ela está sendo um auxílio para que a pessoa seja pega desprevenida do outro lado da vida. Porque conscientemente ou inconscientemente, ela sabe que a partir daquele momento ali, ela está prestes, né? Ela está prestes a morrer. E aí ele diz pra gente, né, que o infarto, a trombose, a hemiplegia, o câncer, penosamente suportado, constitui dores auxílio,
para uma reflexão benéfica para o ingresso na vida espiritual. Então, né, quando uma pessoa às vezes tem um problema nesse sentido, né, seja um problema cardíaco, seja um problema de veia, um problema de paralisia, né, um derrame, ou uma doença como câncer, outras doenças que a gente sabe de uma gravidade muito grande, a pessoa já tem, né, aquela consciência. E se aquilo é suportado de uma forma bem amena, bem tranquila, bem serena, com muita aceitação, o que acontece? Ela vai ter, né, um ingresso na vida espiritual com muito mais facilidade, porque ela sabe que aquilo está acontecendo e que ela vai chegar àquele momento, né, de estar recebendo o outro lado da vida, né, está passando para o outro lado da vida, porque realmente a doença agravou muito e que ela perdeu. Mesmo a pessoa não sendo, né, não tendo essa consciência, a gente que trabalha na reunião mediúnica, a gente percebe o quanto é mais fácil conversar com uma pessoa que morreu por doença do que uma outra que morreu com problemas, né, rápido, sem perceber que aconteceu a própria morte. Porque a pessoa que está doente, você leva ela, conduz ela a uma conversação onde ela entende que, bom, se eu estava muito doente, se eu estava internado, se eu estava numa situação muito grave, então o que aconteceu comigo? Aí a pessoa entende, né? Então é importante, às vezes, a dor auxílio na nossa vida, apesar de não ser fácil, né, gente? Porque eu falo que a coisa mais difícil é sofrer dor, mas nós precisamos entender, trabalhar isso na nossa mente, na nossa cabeça, de dizer, né, que nós estamos passando pelas dores, não é por nenhuma outra razão, é por próprio merecimento nosso, né, por uma necessidade do nosso resgate, uma necessidade do nosso processo evolutivo. Na próxima semana, terminando, né, o Druso então é chamado para fazer um atendimento, e aí nós vamos ver o último capítulo na próxima semana, né? Interessante, finalizando o livro, finalizando as histórias, nós vamos ter então a finalização do nosso trabalho também, né? Creio eu que às vezes o Cadu vai dar continuidade com alguma outra atividade, né? Mas a minha participação encerra na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Boa noite às pessoas que estão conosco, né, aqui. Maria de Fátima, Oneide, Nazaré, não estou vendo mais ninguém, não sei muito bem mexer aqui, então demais pessoas que estiver nos ouvindo, as que não tiver, que vão com certeza ouvir num outro momento, né, o vídeo que vai ficar aqui, o nosso agradecimento a essa participação. Quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser fazer algum comentário, né, nós estamos à disposição. Se eu não souber vir aqui, vocês podem olhar no meu WhatsApp. Certinho? Então vamos agradecer a Deus, né? Agradecer esse momento, agradecer a espiritualidade pelo auxílio, pela inspiração, para que todos nós possamos sempre refletir sobre a importância de cada um de nós na nossa caminhada, com aqueles que estão à nossa volta, com a nossa condição de corpo e espírito ligados nessa trajetória de encarnados, observando as nossas fraquezas, nos elevando nos processos de espiritualização e reconhecendo a necessidade da nossa reparação. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, abençoando todas as pessoas que estão doentes, muitas vezes mais doentes da alma do que do corpo, mas que a espiritualidade, os anjos guardiões possam derramar o bálsamo curador naqueles mais necessitados, naqueles de maior merecimento, e aqueles que porventura ainda não têm a compreensão do imenso amor de Deus para com eles, que Jesus possa ter paciência e continuar socorrendo, para que eles não sofram as consequências desse despreendimento das leis divinas.
Que a paz de Jesus esteja com todos nós, abençoando os nossos lares, os nossos familiares. Que assim seja, graças a Deus. O nosso boa noite a todos vocês. Fiquem todos com Deus e até na próxima segunda-feira, se Deus quiser.